Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Motivo este de muita alegria de estarmos aqui nesta noite para adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão nas redes sociais também, com a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos iniciando mais um trabalho São Marcos, de São Marcos, glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavado e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluias. Diácono Gesiel vai estar fazendo a leitura logo após o irmão Leonardo, orando com a igreja, e logo após um louvor pelo cantor Vander Moreira. Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão aí na live neste momento, nos assistindo, que Deus continue abençoando a sua vida. Gostaria de fazer a leitura inicial nessa noite, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, primeiro versículo em diante. O título diz assim: Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Glória a Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho
está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite mais uma vez, por nos dar a oportunidade para orar pelos irmãos, com os irmãos. Quantos tenham necessidade, irmãos? Preciso da necessidade. Os irmãos, ore por nós. O nosso pastor Elias nos fez um pedido aqui. Também pedimos, irmãos, que interceda. Amém. O pastor Vandeci está lembrando aqui da irmã Marina, que está internada também e precisa das orações. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por estar aqui nessa noite, meu Deus, na sua casa, pelo seu infinito amor, meu Pai. A sua infinita graça, a sua infinita misericórdia, meu Deus, para clamar o teu santo nome, Senhor. Para clamar a sua bênção, Pai, gloriosa, meu Deus querido. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui nesta noite, meu Pai. Meu Deus, os pedidos do irmão Elias, do pastor Elias, do pastor Vandeci, Senhor, da irmã Marina, que o Senhor possa, meu Deus querido, repreender todo mal, toda enfermidade, Senhor, nós repreendemos em Teu nome, Jesus, toda enfermidade, todo mal, Senhor, que, meu Deus querido, da vida, Senhor, dessas pessoas, que o Senhor possa, meu Deus, resgatá-las, ó Pai querido, que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa conceder o livramento, meu Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa a Tua igreja, meu Pai, aqueles que nos está vendo agora, meu Deus, por essa live, os que verão ainda, que o Senhor possa alcançá-los pela Tua presença gloriosa, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós invocamos o Teu nome nesta noite, meu Pai, nós clamamos o Teu nome nesta noite, meu Deus, certo de que estaremos sendo ouvidos por Ti, ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa, papai, os seus servos e as suas servas, em o nome de Jesus, meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, neste momento nós estaremos, enquanto o cantor Wander Moreira vai louvar o Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, para manutenção na casa do Senhor. E queremos, em nome de Jesus, ministrar a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, cada dizimista, cada ofertante. Você, meu irmão, que está no seu lar, pode trazer a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor, pois estamos necessitando para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Amém? Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. O Sinédrio, a confusão,
paixão. O outro era Jesus Nazareno, e a todos dava sua mão. Mas o povo ficou gritando até demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Mas o povo ficou gritando até demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Depois de tudo, Jesus condenado ficou. Sua cruz ele pegou e o caminho prosseguia. No caminho, quem sabe caía, mas se levantava com o peso que carregava, até que ao fim ao Calvário chegou. Mas o povo ficou gritando até demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Mas o povo ficou gritando até demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Gritando demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Mas o povo ficou gritando até demais: crucifique a Jesus, crucifica-o e soltem Barrabás. Eu quero retornar ao trabalho ao pastor Vandercy. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite, louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, amém? Paz do Senhor Jesus para os irmãos internautas que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Deus abençoe os irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui adorando o nome do Senhor e exaltando o nome dele, porque ele é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade, amém? Nós vamos ser breve aqui nos nossos comentários, tendo em vista que nós estamos em horário reduzido, mas Deus tem uma palavra para nós em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 11. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo de número 11. Você que está na sua casa, você pode acompanhar conosco a leitura em nome de Jesus, amém? Ao final nós estaremos orando por todos. Nós chegamos à informação que amanhã o prefeito terá uma reunião com a equipe que trabalha com o prol do Covid-19. Se Deus abençoar, né? Creio que essa semana, até domingo, terá uma flexibilização. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. Tivemos alguns índices que caíram, não é o ideal. Nós vamos continuar prevenindo, amém? Nós vamos orar para que a igreja possa
continuar tendo culto, nem que seja de forma reduzida, né, com uma porcentagem de pessoas, mas que possam a igreja louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Ao final nós estaremos orando para que o prefeito possa sensibilizar e os índices também caírem em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir aos espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós estamos estudando, irmãos, este mês, esse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre os dons espirituais e ministeriais, aonde nós servimos a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Amém? Domingo passado, domingo retrasado, nós falamos sobre Deus deu dons aos homens. E domingo passado nós tivemos a Santa Ceia. Não foi possível nós falarmos sobre esta questão, mas as duas lições elas se associam, e a gente acabou que entrou um pouco dentro desta lição, e nós vamos aqui fazer um comentário com os irmãos, para que os irmãos possam entender a palavra que Deus tem nesta noite nas nossas vidas. Nós sabemos que a nossa igreja ela está comemorando, uma ocasião aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Nós fomos estimulados a estar buscando o batismo com o Espírito Santo, a estar buscando os dons espirituais e a estar estudando e comentando sobre os dons espirituais e sobre o movimento pentecostal. Amém? Nós cremos que nesse trimestre nós vamos ser abençoados, porque nós estamos buscando a Deus e nós vamos receber essa dádiva do Espírito Santo. Amém? Quantos creem que o Espírito Santo ainda faz grandes coisas no nosso meio? Amém? Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, antes de nós aqui comentarmos acerca do texto que nós lemos, nós falamos aqui com propriedade que Deus, Ele deu dons aos homens. Nós sabemos que os dons espirituais, os irmãos não vão confundir com dons naturais, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas nós sabemos que os dons são dádivas divinas, são dádivas de Deus, que foi dada para a igreja cumprir uma missão. Quando Deus deu isso, né, Ele deu para que a igreja pudesse utilizar dessa ferramenta até o dia que Jesus vos dar para buscar a sua igreja. Nós que somos pentecostais, nós cremos nessas palavras, nós cremos nessas ações e cremos nesse dom, né, que são importantes para que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Quando nós lemos o texto, Paulo ele escolheu, dentre várias coisas que ele escreveu à igreja de Coríntios, ele reservou um período, um capítulo, para falar sobre os dons espirituais. Mas Paulo, quando ele recebeu uma carta informando a situação de Coríntios,
ele transmitiu com o propósito de identificar aqui os problemas da igreja de Corinto e oferecer soluções acerca daqueles problemas que estavam acontecendo ali. Ou seja, ele ensinava os crentes a como viver segundo a vontade de Cristo Jesus. Este era o propósito, né, que Paulo tinha de orientar a igreja de Corinto. Mas quando Paulo recebeu essas informações, quando ele viu essa carta, ele tinha uma preocupação, porque a situação que a igreja de Corinto ela vivia era uma situação muito complicada, porque era parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Como que é que nós estamos vivendo hoje? Uma sociedade corrupta. Quando nós lemos o texto e nós sabemos que Deus, eu acho que nós somos muito limitados. E quando nós estávamos aqui comentando, o irmão Vanderlei estava aqui conosco comentando, nós falamos sobre os dons espirituais, fala que Deus deu dons aos homens. Essa dádiva eu comparo muito com a graça de Deus, que é um favor que nós temos, algo que nós temos que nós não merecemos. Eu assimilo um pouco os dons espirituais, porque é como se Deus estivesse dando algo para nós que nós também não merecíamos, mas nós sabemos que é necessário para que a igreja pudesse andar e a igreja pudesse cumprir o plano salvífico de Cristo aqui na terra. Quando nós lemos o texto, nós vemos que os dons espirituais, ele tem um propósito. E esse propósito nós deixamos bem claro que os dons, segundo o comentarista das lições bíblicas, é algo que é necessário, um recurso necessário que foi dado por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Ou seja, os dons espirituais, ele tem um propósito. Os dons espirituais, ele não foi feito para ser usado aleatório, ou foi feito para que alguém pudesse se engrandecer, nada. E quando nós vamos lendo esse texto, nós vemos que Paulo e o próprio Deus não fez questionamento quanto ao uso dos dons. O questionamento ou as correções era a forma que os dons eram usados. E a igreja de Corinto, se nós formos assimilar, Elias, é muito parecida com os dias de hoje. E se piorar, e se nós pesquisarmos muito, irmão, às vezes nós pioramos um pouquinho ainda da situação que estava naquele momento. O certo é que essa dádiva, ela é totalmente produzida pelo Espírito Santo de Deus para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Os dons espirituais, Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios, que como nós desejamos dons espirituais para nós procurarmos sobejar neles para edificação da igreja. Ou seja, se for dons espirituais, edificação da igreja, que nós usamos, e usamos muito, e oramos e buscamos isso, mas com sabedoria, com discernimento. Usamos isso sabendo que nós somos verdadeiros cristãos, que nós não podemos misturar com aquilo que é ideologia do mundo, assim como Paulo não queria que os coríntios entendessem os dons ou usassem, e entendesse como os coríntios ou os não cristãos aceitavam a forma como as coisas iam se levando. Os cristãos de Corinto, eles lutavam, mas lutavam em meio a um círculo vicioso de corrupção e imoralidade que eles estavam vivendo. Então nós vemos que
esta luta, né, esta fase que eles estavam passando, quando Paulo ouviu essas palavras, essa luta, ele escreveu essa carta tratando disso, dos problemas daquela igreja. Para quê? Para que pudesse ser sanada e eles pudessem fazer a vontade de Cristo Jesus. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós vimos que há um propósito. E esse propósito dos dons espirituais, nós vemos que a igreja, é preciso, nós que somos pentecostais, que esses dons eles se manifestem no meio da igreja. É preciso que isso ocorra no nosso meio, porque o ser humano, eu entendo que somos muito limitados. Quando Deus ele dá esses dons, eu acho que é como se Deus olhasse para nós e falasse: olha, eu vou dar a vocês uma estratégia, um recurso, porque humanamente vocês vão precisar de alguns detalhes para vocês vencerem. Tão grande vão ser a corrupção, a imoralidade, a prostituição, a qual meio vocês vão viver. Eu acho que o dom é aquela coisa sobrenatural que Deus dá, irmão Vanderlei, quando parece que todo mundo está contaminado e alguém lá no meio, assim, parece que está imunizado com vacina. Ele bate no peito e fala assim: eu sei em quem tenho crido e eu não vou me corromper. Parece que a pessoa dá aquele dom, a fé dela fortalece a ponto de sobrepor os sentimentos dele humano. Parece que ele entra em outra dimensão espiritual, a qual Deus fortalece para que a igreja, o nome dele possa ser glorificado e o plano salvífico dele continue no meio da igreja. Agora é preciso nós pregarmos e às vezes termos cuidado, porque o que nós estamos vendo nos últimos dias, e parece que as coisas às vezes não estão mudando, é a supervalorização das pessoas que têm dons espirituais. E essa supervalorização faz as pessoas sentirem totalmente elitizadas. Quando nós viemos para a igreja, subimos no altar, ou exercemos qualquer coisa dentro da igreja, nós temos que pegar e guardar dentro do nosso coração que todas essas coisas, tudo que acontecer, a forma que Deus nos usar, tudo que nós agirmos é exclusivamente para a honra, glória, louvor, para a obra de Deus. Nós temos que entender a nossa posição, porque a igreja de Corintos, nós vamos ver que sem a presença de Paulo, a igreja de Corinto, ela começou a criar divisões, desordens. Isso começou a resultar em problemas. A gente tem uma imagem diferente, né, irmão Vanderlei, da igreja do primeiro século, porque às vezes a gente acha que a igreja não tem problema nenhum, ninguém, nem a igreja primitiva, ninguém tinha problema. Mentira. Os diáconos foram separados para isso. Estava tendo problema na igreja. E se a igreja tem problema é porque tem pessoas como eu e tem pessoas como você. E assim como tinha naquela época, dá a impressão do primeiro século que as igrejas eram perfeitas. Mas não, a igreja de Corinto começou a criar essas divisões, esses problemas que foram tratados na carta, quando Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu para que os coríntios devessem preocupar com a unidade da igreja, com a ordem da igreja, e não confundir as coisas, o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, quando nós lemos isso, a igreja de Coríntios é uma igreja que tem um contraste, porque uma igreja conceituada, né, os irmãos estudaram aí, vai ver que é uma cidade comercial, que ela ficava próxima do mar, e por ela ser comercial, ela era uma das cidades mais importantes do Império Romano. E por ela ser
uma das igrejas mais importantes do Império Romano, ela tinha uma economia muito rica. Era uma cidade em que ela tinha uma economia sólida, era uma boa cidade economicamente, mas ao contrário disso, era uma igreja que era marcada, era uma cidade que era marcada pela idolatria. Corinto era uma igreja, era uma cidade que, durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele recebeu essa visita do apóstolo, ele conhecia muito bem a comunidade, e nós vimos ali um bom trabalho de Paulo. Mas é preciso que nós entendemos, e nós já vimos várias vezes, que essa igreja era uma igreja que Deus abençoou, irmão Leonardo, evangelista Elias. É uma igreja que os dons espirituais eram exercidos lá, os 9 dons, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal. Os dons eram usados lá naquela igreja, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal. Por quê? Porque os dons espirituais foram concedidos para a igreja de Corinto, mas à medida que foi preparado ou foi enviado à igreja de Corinto com uma finalidade: para preparar o povo, para santificar o povo, para a proclamação do evangelho de Cristo Jesus. Hoje o que nós vemos aí, que as pessoas não entendem que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina de Deus. Eles não devem ser usados para engrandecer um ou engrandecer a outro. Nós falamos aqui há pouco tempo que eu estava observando isso aqui na igreja, e a Assembleia de Deus é uma igreja que visa a palavra de Deus. A pessoa às vezes ela tem um dom e ela pega aquele dom, usa aquele dom para benefício próprio. Às vezes ela pega aquele dom e ela, de forma carnal, ela se acha elitizada, ou seja, por Deus usar ela, ela acha que ela está acima dos outros crentes. E às vezes parece que nós mesmos fazemos isso com a pessoa. Porque Deus usa ela com dom de profecia, Deus vai lá, usa para falar. Sabe o que acontece depois? Quando acaba o culto, as pessoas, olha como que esse homem é usado, olha aqui que aconteceu, não, olha isso, olha aqui. Mas nós não vemos ninguém falando assim: graças a Deus por falar conosco através desse homem. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é aquele que era, o que há de vir, o que reina e vive para todo e sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada contra os dons têm que ser manifestados, mas espera aí, irmãos, quem falou, quem fez, quem transformou, quem revelou é simplesmente o Espírito Santo de Deus e não o homem. Aí o que nós percebemos? Tem alguns cultos que é da palavra de Deus, as pessoas não vêm não. Mas se tem uma pessoa que entrega profecia, que tem um dom, as pessoas fervem na igreja. Será que vai falar comigo? Será que Deus vai usar ele? Será que Deus vai usar ela? Sem entender que muitas das vezes tem muitas pessoas que é igual a igreja de Corinto, carnais. Deus usa com os dons, mas quando sai lá, esses dons não servem para edificar a sua própria vida, e a conduta deles não são condutas ilibadas. Deus nos coloca no mesmo patamar, Jesus. Eu estava observando quando Jesus sentou na mesa com os discípulos, porque Paulo também
orientou a igreja de Coríntios, porque estava uma bandalheira, os pessoal jantavam, os irmãos sabem que existia um jantar, e as pessoas, elas estavam preocupadas mais com o jantar do que o que significava a Santa Ceia, o sentido. Então as pessoas, uns estavam comendo demais, outros estavam comendo nada, outros estavam murmurando, e não estavam querendo nem saber o que representava aquilo. Paulo orientou isso também à igreja, mas o que eu fico feliz é que o próprio Jesus sentou na mesa com os discípulos e não tinha uma super cadeira, não tinha um super cadeirão, ele uniu todo mundo no mesmo patamar, parece equidade, todo mundo junto. Só quando eu vejo esse cenário que Jesus sentou à mesa, orou, partiu o pão, deu os discípulos, teve uma nova aliança ali, aí Jesus nos fala que não existe super crente. Ele próprio se esvaziou de si para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando se trata dos dons espirituais, nós devemos vigiar, porque a luta é contra os principados e potestades, e nós sabemos que a palavra de Deus naquela cidade, ela precisava de ser pregada corretamente, mas ela precisava de ir contra as divisões, contra as prostituições, contra a inveja, contra a imoralidade. Os dons espirituais, eles têm que ser para a edificação da igreja e nunca para a nossa edificação. O que nós estamos vendo são as pessoas pegando isso e usando disso para se autopromover. Gente, a nossa igreja, a gente tem que falar, a gente está na Assembleia de Deus, mas às vezes a gente tem a audácia, ou às vezes nós somos elevados, irmão Vanderlei, a supervalorizar quem tem dom espiritual. E sabe o que acontece? Nós achamos que o dom, ele supervaloriza a pessoa, que ela super é valorizada espiritualmente, e às vezes não é. Às vezes tem gente da igreja que não tem dom nenhum, mas é muito mais santo, ora muito mais, tem muito mais vida com Deus, e é mais cheio do Espírito Santo de Deus. E o que a gente faz? A gente supervaloriza. Por quê? Porque alguns cristãos, de forma errônea, idolatram essas pessoas e acham que elas são unânimes, são quase que sobrenaturais. E não, que é sobrenatural é o dom. Porque quando a pessoa que fala recebe um dom, a primeira pessoa que tem que diminuir é ela, para ela entender que ela recebeu pela graça divina. É por isso que nós às vezes somos usados. É por isso que às vezes nós, dependente do que nós estivermos fazendo na igreja, nós estamos fazendo, e a alegria nossa deve ser assim: olha, é para o reino de Deus, é para a graça de Jesus Cristo, é para a honra e a glória do nome dele. Eu vou tocar, eu vou crescer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu estou cansado de ver isso, Gesiel. O músico está ali chorando, novinho, tocando instrumento. Aí quando ele aprende um pouquinho, ele esquece, supervalorizam isso. Você está tocando demais, hein? Nossa, é novo desse jeito, hein? Aí sabe o que acontece? Aos poucos nós vamos vendo eles sair da presença de Deus. Aos poucos nós vamos vendo ele supervalorizado, e aí ele para de pensar no reino de Deus, começa a pensar no reino do dinheiro, começa a pensar no reino profissional, aí começa a ficar soberbos. Já viu aquele pregador? Não estou pregando muito, a igreja de São Marcos está pequena para mim. Aqui eu vou ficar está pequeno para mim. Mas não, nós vamos entender que as pessoas que falam em línguas, as pessoas que são usadas, elas não são maiores do que as outras. Elas estão recebendo uma graça divina, um dom, algo dado por Deus, mas totalmente para que a glória de Deus seja
dada seja o que aconteça no meio de nós. Aí nós vimos essas pessoas supervalorizadas, e o resultado disso não é muito bom. Por quê? Porque eles pegam tudo aquilo ali e trazem para méritos próprios. Aí dá vontade de falar assim, ó, quem te deu esse dom? Deixa eu falar, meu irmão, para com isso. Você carrega cromossomos do seu pai e da sua mãe, que eram músicos, que eram tocadores. Vai valorizar eles primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, você aprendeu, Deus te deu os dons, mas escuta essa aí, Deus vai requerer no dia do juízo, viu? Deus vai requerer no dia do juízo. Ah, mas eu prego muito, eu estou ganhando muito dinheiro. Então tá, Deus vai requerer no dia do juízo. Por quê? Porque o que Ele te deu é para que o nome dEle fosse glorificado, não o seu. É para que Ele cresça, a obra dEle cresça, que a igreja dEle seja edificada, que o corpo de Cristo seja edificado. Tomamos cuidado com a supervalorização. Tomamos cuidado porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nós profetizamos no Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos maravilhas, Senhor. Então o Senhor vai dizer abertamente para eles: afaste de mim, porque eu não conheço vocês. Ou seja, o dom, ele não é seu, ele é concedido pelo Espírito Santo. Então devolva aquilo que Deus te deu como dom espiritual para você usar. Deus deu. Então nós estamos vendo muitas pessoas aqui. Nós vamos partir outra etapa e depois nós vamos dar continuidade. 3 meses estudando sobre isso, olha que maravilha. É só não faltar na escola dominical. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos receber dons espirituais juntos. Alguns vão ser batizados com o Espírito Santo. Mas deixa eu falar com você, tudo vai ser para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei demais quando eu tirei carteira no exército. Eu cheguei lá no exército, tudo aquele assim, tanto de jovem. E eles pegaram a carteira, eles amarram, jogam para o alto. O outro lá vai lá, pisa. O outro fala assim: nossa Deus, eu vou tomar todas. Eu não esqueço até hoje. O dia que eu peguei a carteira, eu levantei para o alto assim e falei assim: obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja dada ao Senhor. Depois daquilo, eu acho que eu fui formando um caráter. Eu posso pregar isso com propriedade. Porque eles olharam um dia para mim e falaram assim: oi, você é aquele menino lá? Quem você é? Cristo Jesus que fez isso comigo. Cristo Jesus que faz isso com a gente. Ah, mas você nem sabia falar? É Jesus Cristo. Ah, mas você conseguiu? Foi. Honra a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas como assim? Deus colocou você? Isso é honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É para a honra e a glória do nome dEle. É para a honra e a glória do nome dEle. É para a honra e a glória do nome dEle que nós recebemos essa graça divina de nós pregarmos, falarmos, de nós fazermos a obra dEle. Algumas pessoas confundem e edificam-se ou engrandeça a si. É diferente de nós entendermos como os dons de línguas, por exemplo, em que quando a pessoa fala a língua estranha, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 14, versículo 4, que edifica a si próprio. Não é verdade? O apóstolo Paulo, ele estimulava os crentes da igreja de Coríntios a cultivarem isso. Algumas coisas as pessoas confundem, irmão Leonardo, evangelista Elias, que Paulo não era contrário a falar em línguas, não. As pessoas têm confundido isso. Ele tinha, se nós lermos o versículo que nós falamos aqui, ele falou para a gente o que? Sobejar. A vontade de Paulo é que nós oramos em línguas mesmo, que nós nos edificamos a nossa. Por quê? Porque nós vamos estar fortalecendo. Quem dera se toda a igreja falasse em línguas estranhas e edificasse a si próprio. O que ele está falando é que algumas pessoas, elas se achavam
mais do que as outras, porque ela tinha um dom de línguas e outras não têm. O que está falando, que não era para falar deliberadamente ou de qualquer forma, até porque, se aqui na igreja está cheio de pessoas, tio Wander, que não conhecem, que não tem conhecimento nenhum, nem saber o que a gente está fazendo. Mas ele está explicando, busca interpretação de línguas. Busca isso, busca aquilo, usa assim, usa desta forma, porque o falar em línguas também é concedido pelo Espírito Santo de Deus, e assim aqueles que falam se edificam a si só. Ele não proibia, nunca proibiu falar em línguas. Algumas pessoas, os neopentecostais, ficam, que é isso, fica falando em línguas. Espera aí, não tem proibição não. A gente não pode ficar falando de qualquer jeito. Na hora tem gente que é 40 minutos de palavra e fala em línguas 35 minutos, e 5 minutos ele não entende nada. Não pode fazer isso, não é verdade? Mas ele não proíbe falar em línguas estranhas. Mas se for fazer publicamente, faz de maneira devocional, de maneira que vai glorificar o nome do Senhor, e que venha as línguas provenientes das bênçãos espirituais que é concedido do Espírito Santo para você. Olha só, nós vamos encerrar por aqui por causa do horário, mas os crentes de Coríntios, eles exerciam vários dons espirituais, mas eles confundiam. Por quê, irmã Vanessa? Eles não preocupavam com algumas pessoas estavam com dom, não preocupavam com as outras não preocupavam com o próximo não, e tinha dom espiritual, não tinha amor nenhum para com os outros, amor nenhum para com os outros. Deixa eu falar uma coisa com você. Um dia eu estava lá na igreja do Goiânia, e eu tinha feito um propósito com Deus. Sabe aquele propósito pesado? Eu até falar para essas crianças aqui, tá? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Vai ser fácil não. Deus falou comigo, não vai ser fácil. Vai ter que pagar preço. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que esvaziar o máximo possível de si. Tá fácil não. Tá fácil não. Eu estava lá na igreja de Goiânia um dia pedindo Deus. Eu não queria dinheiro, não tinha dinheiro. Eu não queria casa, não tinha casa, não queria nada. Eu falei, Deus, eu só quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu só quero receber dons espirituais. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. E eu fiz um propósito. Eu falei com Deus assim. Porque a gente tem mania de, às vezes, achar que do nosso jeito que vai acontecer, né? Que só acontecia assim, tudo que eu fazia, Deus estava me dando. Tinha acabado de converter, ficar 24 horas orando, lendo Bíblia. Irmão Delé, quando eu comecei a trabalhar com Janice, acho que não estava nem aguentando mais. Tanta pregação, tanto negócio que eu... O dia inteiro eu ia dormir, nem dormia direito. Tanto orar, tanto ler Bíblia, tanto ouvir pregação. Minha avó falou que eu estava ficando doido. E acho que eu estava doido mesmo. Eu falei assim, Deus, o Senhor me dá isso? Deus falou assim, olha, eu só vou te dar o dia que você se esvaziar de si mesmo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é esvaziar de si mesmo? Eu falei assim, espera, está chegando, mas ainda não está próximo não, deixa eu falar com você. O Espírito Santo falou no meu coração assim, olha, o dia que você tirar todo o respingo de orgulho da sua vida, eu vou te batizar com o Espírito Santo de Deus. Como eu estou querendo os dons para usar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus? É isso. Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. Sabe quando o irmão da gente ganha alguma coisa? Sabe quando o irmão da gente é abençoado alguém, e a gente olha assim, e a gente sente alegria lá dentro do peito, sabe? É essa hora que a gente está preparado para ser batizado com o Espírito Santo de Deus.
Sabe aquela pessoa que vai lá e afunila e fica nas nossas costas, que nos trai? É quando ela está chorando, você consegue chorar com ela também. Quando ela está sorrindo, você consegue sorrir com ela também. É essa hora que você está preparado. Jesus falou assim comigo um dia: agora chegou a hora, você está preparado. Agora você está preparado. Agora você esvaziou, disse isso. Eu fui batizar com o Espírito Santo. Depois de alguns meses, ele falou assim comigo: olha, eu estou te entregando isso. Eu saí na rua, nunca tinha vindo aqui, irmãos. Fui aqui, parei numa igreja para orar. Na qual eu bati o pé lá dentro, a irmã bateu, falou assim comigo: Deus te entregou 3 dons ontem, viu? Ele mandou te falar aqui agora. Me tirou lá do meio do povão, falou assim: seu lugar não é aí não, senta no meio dos obreiros. Eu com a camisa de malha, calça de tectel, de tênis, no meio dos irmãos de gravata, não estava entendendo nada. Deus falou assim: eu te dei esse dom, e você vai usar ele. Você vai usar ele para a edificação da minha igreja. É para isso que servem os dons. Os dons têm um propósito. O que você recebeu de Deus tem um propósito. É para a sua casa ser edificada, é para os seus vizinhos ser edificados, é para a igreja ser edificada, é para a glória de Deus na sua vida. Quantos podem dar uma glória a Deus, um aleluia nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós encerrarmos. Glória a Deus, aleluia. Irmão Vanderlei, tem uma coisa que não adianta nada se nós não tivermos. A gente aprende às vezes isso na rua, na caminhada. Sabe o que Deus falou comigo um dia? Ele falou assim: olha, se você não sentir a alegria do plano salvífico na sua vida, você não vai conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Ou seja, para você ganhar uma alma, uma pessoa, você tem que entender o plano salvífico de Cristo na sua vida. Você tem que entender que Cristo Jesus salvou você, e você sentir esta alegria, para você transmitir essa alegria para as outras pessoas. Sabe o que é isso? É como se você se amasse. É como se você esvaziasse totalmente de você e chegar ao ponto que o Paulo falou: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse ponto que Deus quer que nós cheguemos. Aí, Vanessa, às vezes as pessoas são cativadas com a gente conversando. Aí é bom quando a gente chega no trabalho, eu estou conversando com uma pessoa, fala assim: minha mãe tomou uma cartela de Gadernal e 1 litro de cachaça. E você estava com... Eu estava com 6 meses de gestação. Uai, você não morreu? Não, morri não. Estou vivo. Não é por quê? Por que você não morreu? Eu tenho plena certeza absoluta e convicção que as mãos de Deus estavam sobre mim desde o ventre da minha mãe. Tem certeza que foi Jesus? Sabe por quê? Porque um dia eu estava subindo o morro, e a irmã Terezinha, lá do Circo de Oração do Goiânia, nem sabia. Ela parou assim e falou assim comigo: ô jovem, nem crente eu era. Ela falou assim: eu sabia qual era amigo da sua mãe? Falei: não. E quando ela estava grávida, quando ela engravidou, eu colocava a mão na barriga dela e orava para você. Falei: você vai ser o homem de Deus. Eu sou grato demais. Toda vez que eu vejo essa irmã, eu começo a ser renovado. Ela colocava a mão e falava assim: Deus livra, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E o coração dela se alegra. Ela me vê, ela levanta a mão no meu, fica toda alegre. Sabe o que é isso? Ela tinha um amor incondicional, um amor que foi colocado pelo Espírito Santo de Deus.
E para nós encerrarmos, esses dons têm um propósito, mas ele tem um propósito. Mas eu deixo aqui para nós encerrarmos. Acima desses propósitos é preciso ter algo. Ainda que eu ande, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse por os montes, se eu não tiver amor, nada disso seria. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você tem esse perfil, se as pessoas falam que você tem esse dom, ele é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E coloca amor nisso aí. Coloca o amor nisso aí. Coloca amor nisso aí. Você vai ver as mãos de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite. Acabei passando 5 minutos aí. Ô, irmão, Deus abençoe. Não fala pro Sérgio não, viu? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, os obreiros que eles estiveram conosco aqui nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar em nome de Jesus, vai restabelecer. Amém? E quando restabelecer, irmãos, vamos valorizar. Vamos vir para a igreja. Agora não vai ter mais desculpa quando normalizar não, porque eu sei que as mãos de Deus estão, Elias, Deus está no controle. Mas quando normalizar, vamos com tudo, vamos mergulhar. Vamos deixar só no tornozelo, não, vamos entrar lá dentro, vareiro, molhar todo, se não encher, nós vamos mergulhar lá dentro, lá mergulhar. Sim, vamos deixar, vamos orar, Deus mover, Deus tratar, Deus cuidar, vamos deixar, vamos, amém? Em nome de Jesus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos por esta noite abençoada, meu Pai. Somos gratos, ó Deus, pelo amor incondicional do Senhor para as nossas vidas. Oh Deus poderoso, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, pelo amor incondicional do Senhor para conosco, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por o Senhor dar dons à tua igreja, meu Pai. Dons diversos, ó Deus. Dons de serviços ministeriais, espirituais. Obrigado, meu Pai, para que nós possamos, de forma estratégica, continuar fazendo a vontade do Senhor no meio da igreja. Ó meu Deus, repreenda todo o pecado, repreenda tudo que não é da vontade do Senhor, repreenda toda obra forjada do inimigo, tudo contrário, tudo feito, seja repreendido para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, repreenda toda força maligna, meu Pai, todo demônio, meu Deus, que tenta quebrar, meu Pai, acabar com esse lance matrimonial, tudo que nos impede, meu Deus, de fazer a tua obra incondicionalmente, meu Pai, de ser batizado, de receber os dons, de fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender nesta noite, porque nós precisamos das promessas do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Imuniza, meu Deus, as nossas almas, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas, meu Pai, que foram mencionadas aqui, meu Pai, que estão enfermas. Em nome de Jesus, cura a mente dele, meu Pai. Cura a mente dela, cura, meu Pai, o seu corpo. Imuniza a sua alma, em nome de Jesus, ó meu Pai. Que nós possamos orar, buscar, meu Pai, como nós buscamos, ó Deus, as coisas materiais. Que nós possamos buscar muito mais as espirituais, ó meu Pai. E entender que o Senhor, meu Pai, está presente conosco aqui nesta noite. Ó Deus, batiza com teu Santo Espírito. Usa com os teus dons espirituais, com os dons de serviço, meu Pai. Ó Deus, todos eles sejam para a honra, glória e louvor do teu santo nome, meu Pai. Eu não conheço, meu Deus, eu não sei quem está logado nesse momento, mas eu oro em favor, meu Pai, daqueles que estão ouvindo esta live, daqueles que ainda vão ouvir,
Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência nas suas causas, meu Pai. Restituir, prosperar, meu Pai, abrir portas e não deixar faltar ou fechar aquelas que estão abertas, ó Pai. Não deixa a tua igreja perecer financeiramente, meu Pai. Cuida da tua igreja, meu Pai, nos mínimos detalhes, como o Senhor tem cuidado ao longo dos anos. Cuida de cada casa, de cada lar, meu Pai. Enche-nos, meu Pai, causa um reboliço na nossa alma, mas seja um reboliço que nos edifica, que faz nos prosperar, que faz nos manter firmes, abundantes e constantes na tua obra, meu Pai. Ó Deus, nós cremos no Senhor. Nos afaste, meu Pai, desta doença, imunize as nossas almas, cuide das nossas famílias, meu Pai, e assim nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Obrigado a todos, obrigado aos internautas. Obrigado aos irmãos na mídia visual. Deus abençoe os obreiros, em nome de Jesus. Vão com Deus, tenham uma ótima semana.